O propósito do livro de Apocalipse. Amados irmãos, hoje começamos uma jornada profunda e transformadora pelo livro de Apocalipse. Este não é um livro para causar medo, mas para trazer revelação, esperança e consolo aos servos de Deus. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu comentário de qual assunto você quer saber mais sobre a Bíblia. O capítulo 1 nos apresenta a essência de toda a mensagem: Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Vamos mergulhar nesse capítulo e extrair lições poderosas para a nossa vida espiritual. 1. A revelação de Jesus Cristo. Versículo 1 ao 3. O capítulo começa com uma declaração poderosa: revelação de Jesus Cristo. Isso significa que este livro não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre a pessoa de Jesus. Ele é a revelação máxima de Deus para a humanidade. Deus deu essa revelação a Jesus, que a entregou a João por meio de um anjo. O propósito? Mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João testemunha essa revelação e a registra para nós. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Irmãos, isso é um chamado à obediência e à atenção. A palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas para ser vivida. Há uma bênção especial para aqueles que se dedicam a entender e praticar o que está escrito aqui. 2. A saudação às 7 igrejas. Versículo 4 ao 8. João dirige esta mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, mas ela é para todos nós. Ele começa com uma saudação cheia de significado: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso nos lembra que Deus é eterno, imutável e soberano. Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando o mundo parece caótico. João também menciona os 7 espíritos diante do trono de Deus, que simbolizam a plenitude do Espírito Santo. E, claro, ele fala de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus nos ama, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Que verdade gloriosa! Nós, que éramos escravos do pecado, agora somos reis e sacerdotes em Cristo. João termina esta sessão com uma declaração poderosa: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Irmãos, Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tudo começa e termina nele. 3. A visão de João na ilha de Patmos. Versículo 9 ao 11. João estava na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho. Ele não estava lá por acaso, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso nos ensina que, mesmo em meio às tribulações, Deus tem um propósito. João estava sozinho, mas não abandonado. Foi nesse lugar de isolamento que ele recebeu uma das maiores revelações da história. João ouve uma voz poderosa, como de trombeta, que diz: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Irmãos, Deus não nos chama apenas para receber revelação, mas para compartilhá-la. João foi um canal, e nós também somos chamados a ser canais da verdade de Deus. 4. A visão de Cristo glorificado. Versículo 12 ao 20. Aqui chegamos ao clímax do capítulo. João se volta e vê 7 candeeiros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem. Esta é uma visão de Jesus glorificado, e a descrição é impressionante. Cabelos brancos como a neve, simbolizam sabedoria e eternidade. Olhos como chama de fogo, representam o discernimento e a pureza de Cristo. Pés semelhantes ao bronze polido, falam de firmeza e julgamento. Voz como o som de muitas águas, mostra a autoridade e o poder de sua palavra. Uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca, simboliza a palavra de Deus, que corta e julga. Rosto como o sol, reflete a glória e a majestade de Cristo. João cai aos pés de Jesus como morto, mas Jesus o toca e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Irmãos, Jesus está vivo. Ele venceu a morte, e ele nos chama a não temer, porque ele tem o controle de tudo. Jesus explica que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das igrejas. Isso nos mostra que Jesus está no meio das suas igrejas, cuidando delas e zelando por elas. Ele conhece as nossas lutas, vitórias e derrotas. Ele está conosco.
Conclusão, aplicação para a nossa vida. Amados, o capítulo 1 de Apocalipse nos ensina que Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor da história, o Rei dos Reis e o nosso Redentor. Não importa o que estamos passando, Ele está no controle. Ele nos chama a ser fiéis, a guardar Sua palavra e a compartilhar Sua verdade. Que possamos, como João, ter um encontro real com Jesus glorificado. Que Ele nos toque e nos lembre: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que essa revelação nos encha de coragem, esperança e fé para continuarmos firmes até o dia da Sua volta. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam, Jesus está no meio dos candeeiros. Ele está no meio da sua igreja. Ele está no meio de nós. Aleluia!